Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja na sua vida, no seu coração. Queremos trazer o Evangelho aí na sua casa para que você tenha um dia de mais alegria. E hoje queremos então meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. Lembrando que nós estamos no 24º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho quer mostrar para nós quem é Jesus. Então, alguns diziam que ele era João Batista, outro que era Elias, mas Jesus quis fazer essa pergunta aos discípulos que estavam mais próximo dele, que estava caminhando com ele no dia a dia. Então, Pedro vai responder essa pergunta: quem é Jesus? Então Pedro vai responder que ele é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aí, Pedro, ele respondeu muito bem. Mas depois, mais adiante, nós vamos ver que Jesus, ele vai então dizer aos discípulos que ele vai ter que passar pela paixão, morte e ressurreição. Isto é a caminhada que Jesus vai ter que passar por este mundo. Mas Pedro então não compreendeu, porque não pensava como Jesus pensava. Pensava como humano. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Porque Pedro não queria que Jesus sofresse. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho quer dizer para nós que nós também não devemos pensar como humano. Nós devemos pensar com as coisas de Deus. Isso que nós devemos fazer. Devemos sempre pensar as coisas de Deus e deixar aquilo que é do humano de lado, porque aquilo que nos traz a vida é aquilo que vem de Deus. E aquilo que nos traz a morte, a escravidão, nós sabemos que é as coisas humanas. Por isso nós devemos cada dia mais buscar as coisas do alto e sempre deixar as coisas do mundo de lado. Mas o Evangelho de hoje também quer nos ensinar também outra questão muito importante, que nós também devemos ter esta consciência que se Jesus passou pela paixão, morte e ressurreição, na nossa vida também não é diferente. Deus nunca falou para nós: vem e segue-me, que será o mar de rosa. Mas a partir do momento que nós deixarmos com que Jesus caminha conosco, seja o sentido de nossa vida, as coisas vão se tornar mais fáceis. Nós vamos conseguir superar a nossa vida, vamos conseguir superar os desafios da vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, para nós ganharmos o céu, nós também teremos que enfrentar as nossas cruzes do dia a dia, que são os nossos problemas, que são as nossas dificuldades, mas que tenhamos essa consciência.
não estamos sozinhos. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Tenha certeza disso, queridos irmãos e irmãs. Vamos pedir então, nessa bênção, para que Deus possa nos dar força e coragem e que possamos sempre, sempre pensar as coisas de Deus e não pensar as coisas do mundo que não nos traz a vida, que só traz a morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.